Bem, a ideia hoje que a gente vai ver é mais uma questão de linguagem que a matemática faz uso para simplificar a forma de escrever e se comunicar certas coisas que podem ser muito penoso você escrevê-las por extenso, vamos dizer assim. Então, é mais uma questão de notação, essas questões da potenciação e regras de radiciação, etc., e de potenciação, e em particular a gente vai ver algo que é relevante relacionado a isso, que é a fatoração em fatores primos. Okay? Então, em primeiro lugar, o que seria a potenciação? Então, da mesma forma como a gente começava a trabalhar com números, primeiro você trabalha com os números naturais, que são aqueles que você consegue contar, depois você introduz a noção de números inteiros, e depois você tem a noção de números racionais, como a gente falou no outro vídeo da álgebra dos números reais, e aí chega em números reais, que seria algo maior do que os conjuntos dos números racionais, ok? E essa ideia segue, depois talvez você pode entender o que são números complexos, etc. Enfim, mas a princípio a gente começa a escrever essa forma de escrever mais simples, essa linguagem mais simples, essencialmente com a questão de uma multiplicação, ok? Se você lembrar, a multiplicação é a soma repetida. Então tem uma série de somas repetidas aqui, porque você tem essencialmente multiplicações repetidas, e é isso que é a potenciação a princípio que você define para números com expoente números naturais. Então o que seria o a elevado a n? A gente lê dessa forma essa expressão aqui, a com esse expoente aqui n, então a gente diz que o a aqui seria a base, o n é o expoente, é você multiplicar esse número aqui n vezes. Então tem n números a's aqui que estão sendo multiplicados. Então se você colocar a e aqui o expoente é 2, é a vezes a. Se você coloca aqui, você tem o a e o expoente é 10, você está a vezes a, etc. 10 números a's repetidos e multiplicados. Se você ver, faz sentido a gente tentar escrever isso de forma mais simples do que esse produto enorme aqui. E muitas vezes quando você tem expressões com muitas expressões dessa forma, que você tem produtos repetidos. Então a ideia da potenciação é essencialmente essa, você escrever essas expressões mais simples. E aí o que acontece é que essa definição de você escrever essas coisas mais simples dessa forma, que é a elevado a n, existem certas propriedades que seguem disso. Então eu vou listar aqui as 3 mais relevantes para esse caso mais simples, quando n é um número natural, 1, 2, 3, etc., o expoente aqui. Então a primeira delas é, se você tem a mesma base aqui, o mesmo número aqui, a, que você está multiplicando, e você tem dois expoentes distintos, dois números naturais aqui para princípio distintos, n e m, ok? Quando você faz esse produto de a elevado a n vezes a elevado a m, isso aqui é igual a elevado a n mais m, ou seja, você soma os expoentes, ok? E é algo interessante, então, de certa forma, você transformou um produto aqui numa expressão que o expoente virou uma soma. Então você vê essa relação interessante entre produto e soma aqui acontecendo, que vai ser uma das propriedades relevantes que a gente vai aprender eventualmente aqui numa próxima videoaula sobre funções exponenciais, que seria a sequência dessa ideia de potenciação. Então, só para mostrar o porquê de fato isso aqui é válido devido à definição que a gente tem, quando você faz esse produto a elevado a n vezes a elevado a m, o que é a elevado a n? Então, como a gente definiu aqui em cima, é o produto desse número a por ele mesmo n vezes. Então, na realidade, eu tenho n números a's aqui e tenho n menos 1 produtos, mas enfim, aqui eu tenho n números a's e eu estou multiplicando eles. Esse a elevado a m seria m números a's e eu estou multiplicando eles um pelo outro. Mas essencialmente, quantos números a's aparecem aqui nesse produto, eu tenho n aqui e tenho m aqui. Então, no fim das contas, eu tenho n mais m números a's que estão todos sendo multiplicados. Eu estou fazendo uma multiplicação dessas duas expressões, né? Então, junto tudo aqui, eu tenho n mais m números a's aparecendo aqui, n mais m vezes esse número a, ok? Então, isso é algo bem simples que segue da definição. Então, a próxima propriedade é essa daqui, que quando, primeiro, você dá dois expoentes, a princípio a gente só está considerando essas propriedades, considerando a definição que a gente tem ali para números naturais. Depois a gente vai estender isso daqui. E se eu calculo a potência, também a gente pode dizer assim, como a potência
a enésima potência desse número a elevado a m, ou seja, seria a enésima potência da enésima potência. Então isso aqui simplesmente é a mesma coisa que calcular a elevado ao produto desses expoentes, n vezes m, ok? Então o porquê disso aqui é simples também, simplesmente segue da própria definição do que é essa linguagem aqui, essa notação do que é a elevado a n. Então quando você tem a elevado a n elevado a m, então qual é a definição disso? É o produto desse número, a elevado a n, m vezes, ele aparece m vezes nesse produto, ok? Só que aqui eu escrevi por extenso o que é o a elevado a n. Então a elevado a n é ele multiplicado por ele mesmo, n vezes. Então aparece n números a's aqui. Então é como se você tivesse uma cômoda, vamos dizer aqui. Aqui tá as minhas gavetas dessa cômoda. Em cada gaveta eu tenho n números a's. E eu tenho m gavetas, ok? Então, quantos números a's aparecem nessa cômoda, vamos dizer assim? Então, seria m vezes n números a's aparecem nesse produto aqui. Então, eu faço um produto de n vezes m números a's, ok? Então, porque eu tenho m caixinhas dessa e em cada caixinha eu tenho n números a's. Então, no fim das contas, eu vou ter n vezes m números a's aparecendo aqui, que é a quantidade de números a's que eu estou fazendo o produto. Então, por isso que... E a definição, isso aqui por definição, por essa definição aqui, isso aqui é o a elevado a n vezes m, que é quantas vezes o número a aparece nesse produto, né? É o expoente que eu tenho. E aí, finalmente, se eu tenho... essas duas primeiras regras eram com a mesma base, vamos dizer assim, que era esse número a, agora com bases distintas. Se eu tenho dado um expoente inteiro, uma potência inteira, quando eu faço x elevado a n vezes y elevado a n, isso aqui é a mesma coisa que o produto de x vezes y elevado a n. Isso aqui é simplesmente uma coisa que segue da definição que a gente viu aqui do que é essa potenciação, com uma coisa que a gente aprendeu antes que chama comutatividade dos números reais, ok? Então a ordem que você faz esse produto não importa, por isso que eu posso reordenar o produto. Então, de fato, o que é x elevado a n é o produto de x por ele mesmo, n vezes, né? N números x multiplicados. O que é y elevado a n é o y vezes ele mesmo, n números y sendo multiplicado. E eu posso fazer uma reordenação dessa multiplicação aqui, simplesmente porque se eu mudar a ordem do produto, não altera o resultado, é a comutatividade. Então, eu posso reordenar aqui, tipo, eu vou juntar esse x vezes y, depois esse outro x vezes esse segundo y, e assim vai. Então eu tenho n números x, n números y, então no fim das contas eu tenho n números x vezes y, que por definição isso aqui, o produto de n números x vezes y é x vezes y elevado a n, ok? Muitas vezes a gente usa essa propriedade, não dessa forma aqui, como sendo x elevado a n vezes y elevado a n igual a x vezes y elevado a n, mas muitas vezes a gente quer calcular uma expressão dessa forma, x vezes y, e aí calcula uma potência, e aí a potência ela simplesmente é distribuída, vamos dizer assim, para cada um desses números que você tem aqui. Então é x elevado a n vezes y elevado a n. Então muitas vezes a gente usa mais dessa forma, ou seja, essa expressão do lado direito igual a essa do lado esquerdo, que tanto faz, né? A ordem que eu escrevo a igualdade não importa. Mas em geral é assim que a gente usa a maioria das vezes. E a gente vai usar em alguns exemplos aqui que eu vou fazer. Então, eu quero agora, o que eu chamei aqui de notação de potenciação, é continuar essa ideia dessa linguagem, mas eu quero expandir isso aqui para outros números, considerar outros expoentes. Sendo que eu quero que preserve essas regras aqui, que era essencialmente como você viu lá quando você aprendia os números naturais, a contar, etc. Quando você introduz a noção de números inteiros, você quer que preserve as regras, no sentido, você sabe que se você fizer 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Então você quer que quando você faça, por exemplo, 4 menos 3, seja a mesma coisa que menos 3 mais 4, por exemplo. Então, ou seja, eu quero expandir essa noção de potenciação que a gente viu aqui, para números, para expoentes naturais apenas, para outros números, preservando todas essas três propriedades que a gente viu aqui. Então, essencialmente, a gente vai definir o que é que seria essa potenciação agora com um expoente, não sendo mais um número natural, sendo, por exemplo, um número inteiro,
pode ser o zero, pode ser um número negativo, e eventualmente para um número racional também, uma fração, ok? Que seria o que a gente chama de radiciação. Mas enfim, eu quero preservar essas três propriedades, ok? Então, o que seria o natural a definir quando um número, pegar um número x, o que seria o natural definir o que seria a potência x elevado a zero, e aí eu já estou afirmando aqui que é 1. Por que tem que ser 1 se eu quero preservar aquelas propriedades? Isso é uma questão simples. A gente viu o seguinte, quando eu tenho, se eu somo, a gente viu no outro vídeo lá da álgebra dos números reais, se eu somo 0 a qualquer número, eu não altero o número. Então, pela aquela regra de potenciação que a gente viu, se eu faço x elevado a zero, que é o que eu quero ver aqui o que é, seria ver o que de fato tem que ser 1, vezes x elevado a n, isso aqui é a mesma coisa, de novo, eu quero que preserve aquelas regras. Então, lembra quando a gente faz o produto aqui dessas duas potências com a base sendo a mesma, no caso aqui x, ok? Que é esse número que não é zero, eu somo os expoentes. Foi aquela primeira regra lá que a gente viu, lá de potenciação. Então isso aqui é a mesma coisa que x elevado a zero mais n, e como eu disse, 0 mais n é a mesma coisa que n, ok? Então eu tenho o seguinte, x elevado a zero vezes x elevado a n é igual a x elevado a n para qualquer expoente natural que eu queira colocar aqui n. Eu coloquei n qualquer, mas eu poderia ter colocado 2, 3, 4, etc. Que tanto fazia que o resultado teria que ser o mesmo. E aí vem essa questão que o x não pode ser zero, que é aí que eu coloquei essa hipótese aqui que o x não pode ser zero, porque para chegar à conclusão, eu divido dos dois lados por x elevado a n, ok? Essa igualdade aqui. E aí eu chego nessa conclusão, quando eu divido dos dois lados por x elevado a n, eu vou ter aqui do lado esquerdo simplesmente x elevado a zero, e do lado direito eu tenho x elevado a n dividido por x elevado a n, que é 1, ok? Então por isso que é o natural você definir x elevado a zero como sendo 1 para qualquer número que não seja zero. No caso do zero, isso não faz sentido, isso é indefinido, porque simplesmente a gente não pode dividir por zero, ok? Então agora, a mesma razão, quando x não é zero e eu tenho um número, agora eu quero expandir essa ideia para expoentes negativos. Então qual seria o natural? Eu defini o que seria x elevado a menos n. De certa forma, a gente já até escreveu algo parecido com isso antes, naquele outro vídeo da álgebra dos números reais. Eu defini um número inverso, dado um número diferente de zero, o inverso dele. Uma das formas de você escrever é x elevado a menos 1, ok? Que seria um caso particular disso daqui, né? Quando n fosse menos 1. Mas, enfim, aqui, e lembrando que quando o expoente, qualquer número eu posso escrever como ele elevado a 1, simplesmente porque ele aparecendo lá uma vez, vamos dizer, então é o próprio número, ok? Então, no caso particular que o expoente aqui é 1, simplesmente é um número x. X elevado a 1 é x, ok? Então, por que esse é o natural, definir x na menos n como sendo o inverso de x elevado a n? Essencialmente é isso que você está fazendo aqui. Então, uma forma de você ver isso é você ver que quando eu faço n menos n dá zero, ok? Para qualquer número menos mais o seu oposto, né? Ou seja, ele menos ele é zero. E aí se você vê, como eu disse antes, eu quero que preserve aquelas propriedades lá de cima que a gente viu de potenciação. Então, quando eu defino esse x elevado a menos n, se eu faço x elevado a n vezes x elevado a menos n, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a n menos m. Lembra que a gente soma os expoentes. Mesma razão que a gente fez aqui em cima quando eu fiz esse produto aqui. Eu somei os expoentes e aqui da mesma forma. Vou somar os expoentes aqui. E aí quando eu somo os expoentes, no caso vai dar n menos n, que é zero, ok? E a gente acabou de ver, x elevado a zero é 1. Então, portanto, esse número aqui, que eu quero descobrir o que é, o x elevado a menos n, quando eu multiplico por x elevado a n dá 1. E a gente viu que isso aqui implica necessariamente que esse número tem que ser um inverso, o x elevado a menos n tem que ser o inverso de x elevado a n, ok? Que é a mesma razão, simplesmente se eu dissesse aqui que nessa igualdade eu divido dos dois lados por x elevado a n, ok? E aí eu chego nessa igualdade aqui, que é o x elevado a menos n igual a 1 sobre x elevado a n. E aí a gente já expandiu, portanto, essas regras de potenciação, ou seja, a linguagem, na realidade, da potenciação para números inteiros, qualquer número inteiro, que são números naturais, zero e números negativos. Ok? Então, uma outra questão relevante
Quando eu faço aqui, eu tenho a mesma base, né? Dado dois números inteiros, ok? O que seria o x elevado a n dividido por x elevado a m? Eu poderia até ter colocado essa regra antes, mas é só um caso particular, na realidade, da regra que eu coloquei para os números, quando você multiplica essa regra aqui. Se você voltar lá no slide, essa primeira regra que eu coloquei aqui, é um caso particular. Se você lembrar, mas aqui não tem uma multiplicação, tem uma divisão, mas lembre que uma divisão é simplesmente a multiplicação pelo inverso, ou seja, essa fração aqui, como a gente viu lá no vídeo de álgebra dos números reais, que é x elevado a n dividido por x elevado a m, é simplesmente o x elevado a n vezes o inverso desse número x elevado a m, que a gente acabou de ver, que é o x elevado a menos m. Então, só isso aqui a gente viu o seguinte, escrevendo isso aqui agora, x elevado a n dividido por x elevado a m, é o x elevado a n vezes o inverso desse número, 1 sobre x elevado a m. E aí a gente acabou de ver que o inverso desse número aqui é simplesmente o x com o expoente com sinal trocado, que é isso que a gente está vendo aqui em cima, quando a gente viu isso aqui, que o x elevado a um expoente negativo é simplesmente 1 sobre x elevado a esse expoente trocando o sinal. E aqui vice-versa, aqui eu tenho 1 sobre x elevado a m, isso aqui é x elevado a menos m, ok? E a gente sabe que as regras lá permanecem, eu tenho a mesma base, eu somo os expoentes, agora fica n menos m, ok? Então tudo isso aqui são a princípio regras que seguem de uma simples definição, que é uma simples notação na realidade de linguagem, é isso que é a potenciação, essencialmente. Agora a radiciação, aí já tem uma peculiaridade com a radiciação. Quando você quer encontrar raízes, existe uma peculiaridade para determinar, dependendo da que a gente chama da paridade do número, ou seja, se ele é par ou ímpar, no caso do expoente. Ok? Então, o que é que eu vou definir? O que é que se eu pego, de novo, um número, aqui eu não vou definir para o n igual a 1, simplesmente porque, como eu disse, x elevado a 1 é x, então não tem graça. Então, eu vou começar aqui a partir do n igual a 2, 3, etc. Então, o que é isso daqui? O x é um número real qualquer. Quem é x elevado a 1 sobre n? Então, a minha ideia agora é já expandir um pouco essa ideia de potenciação para expoentes fracionários, ok? 1 sobre n seria o primeiro caso aqui. Então, isso aqui é um número real que satisfaz, que seria a raiz dessa equação aqui, a solução dessa equação, que é o número que é elevado à enésima potência vai dar igual a x. De certa forma, você vê que é razoável, preservando aquelas regras de potenciação que a gente viu. Quando eu tenho uma potência da potência, eu multiplico os expoentes, né? N vezes 1 sobre n é 1. Então é natural que isso aqui seja x, que é x elevado a 1. Okay? Essa é a definição que eu tenho. Veja uma questão importante aqui na língua, que eu usei um artigo definido, é o número real. O problema é que para eu usar um artigo definido aqui, é que essa solução ela tem que ser única. Senão eu teria que usar, se eu usasse um número real, o problema é que, dependendo dos casos, eu poderia ter mais de uma solução. Ok? E aí, esses casos particulares é justamente quando esse n aqui é um número par. Então, tem essa observação. No caso do n ser par, e essa base aqui, o x ser um número negativo, a gente simplesmente diz que isso aqui não está definido, ok? Que o x elevado a 1 sobre n não está definido quando o x é negativo e o expoente aqui é 1 sobre n, é um expoente fracionário, né? Com esse n aqui sendo par, na realidade, para qualquer situação que você tenha um expoente como uma fração, um número racional, e o denominador seja par. Então, não faz sentido, isso é uma questão indefinida, você calcular o x, essa potência aqui de x, sendo um número negativo elevado a essa fração 1 sobre n. Já no caso do x ser maior ou igual que zero, ok? A gente define o x elevado a 1 sobre n como sendo um número não negativo que satisfaz essa equação aqui acima. Ou seja, é o número que, se eu elevar a enésima potência, se eu elevar a n, ele vai dar igual a x. Ele, como se fosse cancelar esse expoente aqui quando eu elevo a n, ok? Então é esse o número, é essa raiz que a gente chama de raiz enésima de x, o x elevado a 1 sobre n. O que isso significa? Que esse número elevado a n dá x, ok? Então a gente também pode escrever outra notação de escrever isso aqui. A raiz enésima é escrever dessa forma,
com esse símbolo aqui que a gente já viu muitas vezes, você talvez já deve ter visto antes, sem esse n aqui, que é a raiz quadrada. Então, um caso particular, quando o n é 2, a gente não coloca o 2 aqui nesse cantinho aqui da raiz, e a gente simplesmente, isso aqui é a raiz quadrada, né? É um caso particular. Em qualquer outro caso que o n não seja 2, o x elevado a 1 sobre n é a raiz enésima, e a gente escreve desse jeito do x, ok? E aí tá essa questão, só uma observação, mas eu estou curioso, porque é que quando o n é par, eu só posso calcular a raiz enésima quando esse x aqui é maior ou igual que zero. E nesse caso, além disso, esse número também vai ser maior ou igual que zero. Então, como eu disse aqui, eu só posso calcular nesse caso, ok? Se não, se o x é negativo, é indefinido. E, além disso, esse valor aqui, o x elevado a 1 sobre n, é o número não negativo, que satisfaz essa equação aqui acima, que a enésima potência dele é x. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para mostrar o porquê disso, que a gente diz simplesmente que é não definido, indefinido no caso ser negativo e definido como sendo o número positivo, porque o que acontece é um exemplo bem simples. Quando eu faço, por exemplo, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, dá 4. Mas o 2 não é o único número que tem essa propriedade, que o quadrado é 4. Se você perceber, o menos 2 ao quadrado também é 4. Então, eu teria esse problema que eu disse de unicidade. Se eu simplesmente digo que é o número que satisfaz que o quadrado dele é 4, eu ficaria com duas respostas, 2 e menos 2, ok? Mas, enfim, por isso que a gente define, no caso quando o expoente é par, que é o caso desse aqui, que é 2, né? A gente define, simplesmente considera a resposta como... A gente só calcula, no caso, quando o número é positivo, aqui. E a resposta é o número positivo. Então, qual é a raiz quadrada de 4? Ok? Não faz sentido calcular a raiz quadrada do número negativo, como a gente disse, é um número indefinido, ou raiz quarta, raiz sexta, etc. Desde que esse expoente aqui, o n, seja par, não pode. E mesmo assim, quando ele é positivo, a gente diz que a resposta é o positivo, ok? Nesse caso aqui, 2 e não menos 2, ok? Então, por isso que a gente faz essa ressalva aí, nesse caso, quando esse n é par. Então, uma outra questão de notação, o que é que seria agora, finalmente, para a gente expandir, é o máximo que a gente vai expandir por enquanto, o que é que seria x elevado a um número racional, uma fração, essencialmente, n sobre m. Então, isso aqui é a raiz emésima, nesse sentido aqui, que esse número elevado a m é igual a x elevado a n. Então, ou seja, isso aqui é a raiz emésima da potência, da enésima potência de x, ok? Se eu for ler isso por extenso. Então, de fato, porque essa definição faz sentido. Se você faz x elevado a n sobre m, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a n vezes 1 sobre m, que é a definição essencial que a gente viu de fração. O que é n sobre m é n vezes o inverso do m, ok? E isso aqui, pelas regras lá que a gente viu, que quer que elas sejam preservadas à medida que a gente vai considerando expoentes, números mais gerais, isso aqui é a mesma coisa que eu calcular a potência de 1 sobre m do x elevado a n, ok? E a gente viu que, por definição, a potência 1 sobre n é a enésima raiz desse número que aparece aqui, que no caso é a enésima potência do x, ok? Então, de novo, só uma questão de linguagem e simplificações para a gente escrever as coisas de forma mais simples, ok? Mas, enfim. Então, vamos ver um exemplo aqui simples dessas regras de potenciação. Tem vários expoentes aqui. Imagina se a gente fosse escrever esse exemplo, ao invés de escrever 5 elevado a 7, eu escrevesse o produto de 7 números 5, ou 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7, 3 à quarta, 3 vezes 4, 3 vezes 3, vezes 3 vezes 3, etc. E depois ainda tem que fazer o cubo disso, ia ficar uma coisa gigante, talvez nem caberia nesse slide aqui. Então, essa é a questão da potenciação, é simplesmente uma questão para você simplificar a forma de você escrever certas expressões matemáticas, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer para tentar reescrever essa expressão é uma questão aqui, uma fatoração bem simples, aqui no caso do número 6. Eu vou ver mais exemplos aqui na frente de fatorações em fatores primos, mas eu vou escrever aqui o 6 como sendo 2 vezes 3. O motivo disso é que eu vejo aparecer aqui o 2 e eu vejo aparecer o 3 nesses produtos.
Então, para eu ter algo mais simples e identificar as coisas com a mesma base que eu estou calculando a potência, é mais fácil eu escrever o 6 como sendo 2 vezes 3, ok? Então, nesse caso aqui, 6 ao quadrado, vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, a gente viu que a potência é distribuída, né? Vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ok? Então, eu vou usar isso para reescrever. Então, segue que essa expressão que eu tenho aqui originalmente, eu vou escrever aqui o 6 como sendo 2 vezes 3, então 6 ao quadrado é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E agora eu só faço essa última igualdade aqui, o que eu fiz foi um reordenamento na ordem desse produto aqui. Então eu estou trocando aqui a ordem, o 5 à sétima vezes 3 à quarta, eu coloquei 3 à quarta vezes 5 à sétima e separei aqui essas frações, que não tem nenhum problema, é um produto de frações, né? Então isso aqui é a mesma coisa que essa expressão aqui do meio, essa expressão aqui do lado direito, ok? Então, só foi uma questão de reescrever isso. E agora eu posso começar a usar aquela regra que a gente viu, que quando tem a mesma base, simplesmente esses expoentes são subtraídos, ok? É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Nesse caso aqui é até mais simples perceber se 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado é o mesmo número, né? Um número dividido por ele mesmo é 1, ok? Desde que, óbvio, ele não seja 0, não pode dividir por 0. Sempre lembro isso, que é relevante. Então, essa expressão que eu quero simplificar, finalmente ela vai dar 1, que é 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Esse 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado, de novo, lembra que a gente viu lá que subtrai os expoentes. Vamos lá lembrar a regra aqui, rever aqui. Está aqui essa última regra aqui, né? X elevado a n dividido por x elevado a m é x elevado a n menos m, ok? Então, eu usei isso daqui nessa expressão. E aqui eu tenho 3 elevado a 4 menos 2, que é 2, né? E aqui eu tenho 5 à sétima. E aqui simplesmente esse 1 sobre 7 ao cubo. Lembra que 1 sobre 7 ao cubo é o inverso de 7 ao cubo. E eu só troco o sinal do expoente. O inverso de 7 ao cubo é 7 elevado a menos 3. Ok? E aí finalmente eu elevo isso aqui tudo a 6. E lembra o que é que a gente faz agora? Eu vou distribuir essa potência 3 aqui nos expoentes. Eu vou multiplicar cada expoente por esse número 3, que é essa potência de toda essa expressão desse produto aqui. Que isso vale quando eu tenho um produto, obviamente, que é o caso aqui. Então esse 1 aqui multiplicado por qualquer coisa não importa. Então aqui eu tenho 3 elevado a 4 menos 2, que é 2, vezes 3. Essa potência aqui, 5 elevado a 7 vezes 3. 7 elevado a menos 3 vezes 3. Ok? Então, vamos calcular o que é isso aqui. Então, finalmente, essa expressão que eu quis simplificar desde o começo, isso aqui vai dar 3 elevado a 6, né? Porque é 2 vezes 3. 5 elevado a 7 vezes 3, que é 21. E 7 elevado a menos 3 vezes 3 dá menos 9, ok? Poderia escrever a resposta dessa forma, mas também uma outra forma de escrever se você não quer escrever com expoentes negativos, você pode ver que isso aqui é um inverso, né? 7 elevado a menos 9 é um inverso de 7 a 9. Então, eu coloquei aqui no denominador 7 a 9. Está multiplicando tudo aqui, né? Então, eu tenho 3 a sexta, 5 elevado a 21, dividido por 7 a nona. Ok? Então, simples assim. Então, mais um exemplo aqui, que talvez muitas pessoas iriam achar estranho esse excesso de raízes aí. Mas lembra só que essa questão da raiz é só uma anotação. É só uma forma da gente escrever matemática, essencialmente aqui, a potência meio, ok? 1 meio, ok? Então era isso, a primeira coisa que eu lembro aqui é que a raiz quadrada de um número é simplesmente esse número elevado a meio. O que que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer, primeiro, duas coisas. Isso aqui eu só posso calcular quando A não é negativo, ok? Senão não faz sentido, a gente viu isso mais geralmente para qualquer expoente dessa forma 1 sobre n quando n é par, que é o caso aqui do 2. Ok? E outra coisa é que isso aqui é um número positivo, que o quadrado vai dar igual a A, ok? A raiz quadrada de A é um número positivo, ok? Não negativo, no caso se o A for 0, isso aqui é 0 eventualmente, mas se o A for positivo, a raiz quadrada de A é um número positivo que ele ao quadrado vai ser igual a A. A gente já mostrou que é importante fazer essa referência de que tem que ser uma resposta positiva, porque existem números que vai dar, na realidade todo número, né? Vai ter sempre duas respostas ali. Enfim, como a gente mostrou no caso do 2 e do menos 2, no caso que ambos têm um quadrado igual a 4. Então, isso aqui vale para qualquer número A, e aí eu vou usar isso para reescrever
essa primeira raiz quadrada que você vê que aparece aqui, essa raiz quadrada grandona aqui com todo esse número aqui dentro, ok? Então eu tenho aqui, eu estou calculando a potência 16 da raiz quadrada desse número aqui, 6 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 3, ok? Então, enfim, daí eu vou reescrever isso aqui é esse número elevado a 1 meio, e aí eu vou usar a regra de potenciação agora, eu tenho uma potência de uma potência, eu multiplico os expoentes, então eu tenho 1 meio vezes 16, que é 16 dividido por 2, que é 8, ok? Então eu vou reescrever isso aqui primeiro como 8, é esse expoente, 16 dividido por 2, e outra coisa que eu vou fazer novamente, aqui ficou raiz de 3, no lugar de raiz de 3 eu vou escrever 3 elevado a 1 meio. No lugar de raiz quadrada de 2 vezes raiz de 6, eu vou escrever como sendo 2 vezes raiz de 6 elevado a 1 meio, ok? Então, de novo, usei novamente essa forma aqui de escrever para eu poder calcular isso. E aí agora, depois de fazer isso, eu vou distribuir esse expoente 8. Lembra que a gente faz isso, né? Então isso aqui é um produto, né, de números. Você diz, mas tem uma divisão. Mas lembra que a divisão é um produto também pelo inverso. Então, dividir por raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso da raiz quadrada de 3, ou 3 elevado a menos 1 meio. Enfim, aqui vou ter 8, aqui vai vir 6 elevado a 8. Esse número aqui, que está elevado a 1 meio, eu vou multiplicar, eu tenho uma potência de uma potência, então eu multiplico os expoentes, e aí eu fico com 1 meio vezes 8, vai ficar 8 meios, ok? E aqui é a mesma coisa, 3 elevado a 1 meio vezes essa potência 8, então vai dar 3 elevado a 8 meios, ok? E aí eu vou calcular isso daqui, eu tenho 6 elevado a 8, ok? Aqui o denominador, se você perceber, 3 elevado a 8 dividido por 2 é 4, ok? Aqui a mesma coisa, 4, né? 8 dividido por 2, então eu tenho 2 elevado a 4, ok? E esse raiz quadrada de 6, o que é que eu fiz aqui? Eu escrevi a raiz quadrada de 6 como sendo 6 elevado a 1 meio, ok? E esse número aqui, 8 meios, é 4, ok? Então o que é que seria 6 elevado a 1 meio elevado a 4. Então seria 6 elevado a 4 meios, ok? Então agora novamente vou reescrever isso aqui. O que é 6 elevado a 4 meios é 6 elevado a 2. Então eu fico com 6 aqui, mesma base. Você vê 6 elevado a 8 vezes 6 elevado a 2 é 6 elevado a 8 mais 2. Aqui sobrou 2 a quarta, 3 a quarta, só repetir aqui. E aí finalmente agora, como eu tenho 6 e tenho 2 e o 3, é conveniente, como a gente fez no outro problema, escrever o 6 como sendo 2 vezes 3. Então, 6 elevado a 10, que é 8 mais 2, é a mesma coisa que 2 elevado a 10 vezes 3 elevado a 10, ok? E aí agora eu tenho essa questão da mesma base, aqui eu estou multiplicando 2 elevado a 10 por 2 a quarta, eu somo os expoentes, então fica 2 elevado a 10 mais 4, e esse 3 aqui eu estou dividindo, né? Eu tenho 3 elevado a 10 dividido por 3 a quarta, e aí eu subtraio os expoentes no caso de uma divisão. Então eu tenho 3 elevado a 10 menos 4, e é o que aparece aqui. E aí finalmente a minha resposta é 2 elevado a 14, que é 10 mais 4, e 3 vezes 3 elevado a 6, que é 10 menos 4. Então agora uma questão que aparece constantemente relacionada a esse tipo de problemas, relacionada à potenciação, é você escrever, você consegue, é uma propriedade bem interessante que você consegue escrever qualquer número natural, não só como a gente mostrou o 6 ali, com um produto daquela forma de fatores de números que a gente chama números primos. Então, para entender isso primeiro, o que é que seria uma fatoração em números primos, vamos entender o que é que significa um número ser um fator de outro, ok? Ou, mais geral, a gente fala dividir outro número. Então, o que é que significa um número natural ser divisível por outro número natural m? Vamos dizer, um número natural n, você conseguir dividir ele por m, ok? O que é que isso significa? Que é essencialmente a gente dizer que na divisão sobra resto zero, naquela divisão que você aprendeu lá o algoritmo de Euclides, provavelmente para dividir números naturais. Então isso significa o seguinte, que existe um outro número natural k, tal que esse número n pode ser escrito como produto de k por m, ok? Então a gente diz que m divide n, e esse m é um divisor do número n, ok? E a gente escreve também nessa notação mais simplificada, que não vai ser
a gente não vai usar tanto aqui, M, e essa barrinha aqui significa M divide N, assim que a gente lê isso. Então, alguns exemplos simples, por exemplo, o número 5 divide 75, porque o 75 pode ser escrito como um produto de um número, nesse caso 15 vezes 5. O número 3, por exemplo, já não divide o número 7, pois não tem nenhum número natural que você tem como escrever o 7 como um produto de 3 vezes esse número, ok? Então não existe, na realidade, o 3 e o 7 são ambos números, assim como o 5, que tem uma particularidade com relação a essa questão de divisibilidade que a gente vai falar aqui em seguida. O número 1 é interessante porque ele é o único número que consegue dividir qualquer número, pelo simples fato que ele é um número neutro na multiplicação, ou seja, como qualquer número é ele vezes 1, então, por essa definição, 1 divide qualquer número, simplesmente você tomando o próprio número, né, como quociente dessa divisão. Ok? Então, o que é que seguiria um número primo? Então, considerando essa questão de divisibilidade, o número primo é um número que os únicos divisores dele, nesse sentido aqui, nessa definição de divisão, é ele mesmo e o número 1, ok? Então, um exemplo natural, mesma forma que a gente fez aqui, qualquer número é ele vezes 1. Isso aqui mostra que qualquer número é divisível por ele mesmo, com o quociente 1, e qualquer número n é divisível por 1, com o quociente ele mesmo, ok? Então, ou seja, todos os números são divisíveis por 1 e ele mesmo. Então, os números primos, que a gente chama de primo, talvez a tradução seja meio estranha, em inglês chama prime number, que é uma ideia de um número especial, talvez esse deveria ser um nome melhor, são números de fato especiais, porque eles têm essa propriedade que todo número tem, mas é só essa propriedade, não tem nenhum outro que consegue dividir esses números. Então, encontrar esses números, mesmo chamando eles de especiais, eles são fáceis de encontrar no começo. Então, por exemplo, o número 2, que é o único número par, que é primo, ok? O número 3, o número 5, 7, etc. Então, depois você vai para 11, 13 e assim vai. Então, eles aparecem em certa grande quantidade ali, até o número 100. Mas depois, eventualmente, eles começam a ficar mais escassos. Mas é interessante que existe uma infinidade de números primos. Isso não é muito difícil mostrar devido a esse resultado aqui, que a gente chama de teorema fundamental da aritmética. Qualquer número, então, o que essencialmente isso aqui está dizendo que faz sentido a gente escrever a fatoração de qualquer número, porque qualquer número pode ser fatorado em fatores primos. O que significa isso? Qualquer número natural eu tenho como escrever com um produto de números primos. Então aqui a única questão é que eu escrevi aqui, no caso, esse número aqui, só simplesmente ordenei os números primos, que eu posso ordená-los nesse produto aqui, e juntei todos os fatores similares aqui e coloquei, eles têm um certo expoente aqui. Então, essencialmente é isso que diz esse resultado. Qualquer número natural pode ser escrito com um produto de números primos, ok? Desses números especiais que a gente falou aqui. Então, por exemplo, a fatoração do número 630. Então, vamos fazer isso aqui. Primeiro, 630 é um número par, ok? E também você vê, tem certos critérios de divisibilidade que são simples de ver. Uma coisa que é fácil aqui é que ele é um número par, então é divisível por 2. Outra é que ele termina em 0, então ele é divisível por 5, ok? Dá para ver os dois, como termina em 0 é divisível por 10, portanto 10 é 2 vezes 5, dá para dividir pelos dois. Eu escrevi aqui, né, o 630 é divisível por 2, de fato 630 vezes 315, e esse 315 aqui eu posso dividir por 5, porque ele é 5 vezes 63, ok? E outra aqui, agora finalmente esse 63 eu posso escrever como sendo 9 vezes 7, e o 9 é 3 ao quadrado, ok? Então eu posso escrever 63 como sendo 3 ao quadrado vezes 7. Finalmente, se eu juntar isso aqui tudo, substituir o 63 por 3 ao quadrado vezes 7 e o 315 por 3 ao quadrado vezes 7 vezes 5, ok? Eu chego na expressão da fatoração do número 630 em fatores primos, vai ser 2 vezes 5 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Se eu quero reordenar isso aqui, tanto faz, aqui na ordem dos números primos, então 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. A ordem não importa, né? Sempre o resultado é o mesmo do produto. Finalmente, agora um outro exemplo, do 572. Se eu quero fatorar esse número aqui, de novo é um número par, ok? Então, eu percebo que 2 divide 572
e o resultado deu 286, também é um número par. Então posso dividir novamente por 2. Então 286 é 143 vezes 2, é a mesma coisa que dizer que o 4 divide esse número aqui, né? 572, ok? Que é 2 vezes 2. E se eu continuar aqui o 143, aí talvez é um pouco mais difícil achar os divisores dele, porque o 2, o 3, o 5 e o 7 não dividem 143. Então eu tenho que procurar o próximo primo, que é 11, e de fato o 11 divide 143. O 143 é o produto de 11 por 13, 11 vezes 13. E coincidentemente, finalmente, o 13 é um número primo. Então terminei aqui a minha fatoração. Como o 13 é um número primo, eu escrevo aqui o 572, aqui tem um erro, 572 vai ser 2 vezes 2 vezes 11 vezes 13. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, que é 2 ao quadrado vezes 11 vezes 13. Então é isso, só um erro aqui de digitação, aqui é 572, e é isso. A gente conclui aqui o que eu tinha para falar sobre isso.